Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos hoje para mais uma aula de bioestatística da Unemat Enfermagem Campos de Cáceres, né? E hoje nós vamos finalizar o nosso banco de dados que a gente começou na última aula. Na última aula, a gente trabalhou os dados de frequência, né, as porcentagens, e eu mostrei para vocês como fazer os gráficos. E hoje nós vamos estar trabalhando a estatística descritiva, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês aquela mesma tabela que a gente trabalhou na aula passada. Deixa eu abrir aí. Aí, essa mesma tabela. Tá? Tá aqui do mesmo jeito, inclusive eu salvei da última aula. Tá aqui embaixo até as contas que a gente fez da aula passada, tá? Então, hoje nós vamos estar fazendo a estatística descritiva. Então, a gente olhando aqui no nosso dicionário de variáveis, a gente já sabe qual é os dados que a gente vai fazer estatística descritivas, porque a gente já classificou. São aquelas que são quantitativas. Então, todas as variáveis que eu tenho que são quantitativas, eu vou fazer a estatística descritiva. Eu posso fazer com essas variáveis percentual? Posso também fazer o percentual com essas variáveis. Mas aí, para fazer o percentual dessas variáveis, eu tenho que fazer classes, tá? Depois eu mostro um exemplo para vocês. Mas independente de mostrar o percentual delas, como elas são quantitativas, eu preciso mostrar a análise estatística descritiva. Então, como que a gente faz isso? Existem dois modos de fazer. Eu vou apresentar primeiro para vocês o mais difícil e depois a gente vai para o mais fácil, tá? Vamos para o primeiro modo. Então, eu vou tirar isso aqui daqui que a gente já trabalhou na aula passada, vou colocar aqui para o lado. E vou trabalhar aqui embaixo, tá? Qual que é o modo de fazer essa estatística descritiva? Existe um dos modos que é a gente digitando no Excel o número que eu estou procurando, o que eu estou procurando. Então, o Excel, ele tem uma lista de dados estatísticos que ele faz para você. Então, a gente tem como fazer isso colocando para o Excel, dizendo para o Excel qual é a fórmula que eu quero utilizar. Então, como que eu faço isso? Eu pego uma célula aqui que está em branco e eu escrevo igual. Então, eu digo para o Excel que eu quero fazer uma fórmula matemática. E aí, eu vou escrever aqui. A primeira que a gente vai fazer é a média. Então, eu escrevo aqui no Excel média. Tudo em letra maiúscula, ó. Tá vendo? E aí, eu tenho que dizer para o Excel de quais números eu quero a média. Então, eu vou selecionar aqui a idade, que é a primeira variável que eu quero saber a média. Eu seleciono o que eu quero saber, fecho o parênteses da média e boto igual. Ó, ele fez para mim a média da idade, que eu vou copiar aqui para baixo da média. Vou escrever aqui do lado o que a gente está fazendo para a gente não se perder. Isso aqui é o que a gente está fazendo. O que está de amarelo aqui é o que a gente está fazendo. Tá? Então, eu fiz a média. Aí, o que eu faço aqui no Excel que é legal, que ajuda? Eu venho aqui no ladinho, quando a minha cruzinha ficar uma cruzinha preta, tá vendo que ela mudou ali, ó? Eu pego e puxo para o lado. Se as minhas variáveis estão no lugar certo, se são todas aqui quantitativas, ele faz a média de todas, ó, de uma vez só.
tá? Aí eu só diminuo esse monte de zero, vou deixar só o número inteiro. Pronto, fiz a média de todos os números. Então, a média de idade é 45, o peso médio é 79, a altura média é 1,60 m. O próximo item aqui, circunferência abdominal é a 91, pressão arterial sistólica 147, pressão arterial diastólica 71 e número de filhos, a média é 2. Pronto, fiz a média de todos. Agora, qual que eu vou fazer? Outro que a gente aprendeu além da média. A gente aprendeu a moda. Aí eu venho aqui no primeiro, boto igual e vou dizer para o Excel qual que é a fórmula da moda. A fórmula da moda no Excel é escrito por MOD. M-O-D. Aí eu digo para o Excel, eu quero a moda de quem? Seleciono só lá meus dados. MOD, aí eu abro parêntese. Seleciono aqui os meus dados de qual que eu quero e fecho parênteses. Espera aí que ele não quis fazer, então não é mod. Deixa eu ver aqui qual que é aqui, ó. Ah, desculpa, gente, não é mod. No Excel é modo único. Modo ponto único é a fórmula da moda. Aí eu seleciono quem eu quero que apareça, quem eu quero que faça o cálculo, fecho o parênteses e aperto Enter. Ó, a minha moda foi 67. Travou aí, né? Eu vi que deu uma travada, eu mostro de novo para vocês. Ó, para fazer a moda, então, a fórmula do Excel da moda é modo ponto único. Então, eu boto igual e escrevo a fórmula no Excel. Abro parênteses e vou selecionar os números que eu quero que apareça na moda. Selecionei, eu fecho parênteses e aperto Enter. Ó, a moda deu 67. Ó lá, a moda deu 67. O que eu faço? Faço a cruzinha preta aqui, puxo para o lado, para todas as variáveis que eu tenho. Vai fazer a moda de todos. Pronto. Qual outro que a gente aprendeu? Que é uma variável... Desculpa, gente. O outro que a gente fez, que é uma... de tendência central, é a mediana. Lembram da mediana? Aquela que divide o grupo em dois? Então, eu boto igual e escrevo para o Excel med. Tá? Para o Excel, mediana é med. Abro parêntese, seleciono qual é os números que eu quero que ele faça, fecho parêntese e aperto igual. Olha lá, fez a minha mediana. O que eu faço? Cruzinha preta, puxo para o lado para todo mundo. Aí, ó. Então, estamos fazendo aqui, fizemos os três cálculos de tendência central. A média, a moda e a mediana. Aí, agora, a gente vai fazer os de dispersão. Então, o primeiro de dispersão que a gente vai fazer é o valor máximo. Para o valor máximo, eu boto igual e escrevo máximo. Aí digo para o Excel qual que é os números que eu vou selecionar. Não esqueçam que esses números que a gente está calculando não podem selecionar, tá? Por isso que eu acho legal usar aqui uma cor diferente para não se perder. É só os números lá do meu banco de dados, ó. Então, o Excel fecha parênteses sempre, e ele vai dizer, ó, o valor máximo
da idade foi 87. O que eu faço? Cruzinha preta na célula, puxo para todos do lado, ele já vai fazer todos para mim. Pronto, tá feito. Então, aqui fiz o valor máximo. Vou marcar aqui de verde, que é as medidas de tendência, as medidas de dispersão. Outro que a gente tem que saber é o mínimo, lembram? O mínimo, a mesma coisa. Igual, escrevo mínimo. Seleciono os números que eu quero, fecho parênteses e aperto Enter. Deu o valor mínimo da idade, foi 20. Olha lá, fez o valor mínimo de todos. Outro que a gente aprendeu foi a amplitude. A amplitude tem dois modos de eu fazer. O jeito mais fácil de eu fazer a amplitude é botar igual e selecionar o valor máximo menos o valor mínimo. E bota igual. Ele calculou para mim a amplitude. O que eu faço? Puxo essa fórmula para todos os outros. Ele vai fazer para mim a amplitude. Eu não uso uma fórmula pronta, eu faço o que eu já sei, porque eu sei que a amplitude é o máximo menos o mínimo. Lembram? Outro que a gente tem, que a gente vai usar bastante, é o desvio padrão. Como que eu faço o desvio padrão? Igual, aqui no Excel, o desvio padrão é, a fórmula do desvio padrão é desvi_pad.a. Essa é a fórmula. Abro parêntese, vou selecionar só os números que tá lá na minha tabela, fecho parêntese e aperto Enter. Ó, fez o desvio padrão. O desvio padrão, a gente usa pelo menos uma casa antes da vírgula, tá? Então, vamos deixar aqui com valor com a vírgula. Tudo pronto. Precisar reconhecer qual é essa fórmula. Eu vou passar. Tá travando toda hora, né? Eu vou passar para vocês depois uma lista com todas essas fórmulas do Excel. Tá? Então, aqui está basicamente a minha estatística descritiva. Tem mais coisa que eu posso fazer? Tem. Eu posso fazer também os quartis. Lembra dos quartis? Então, eu vou fazer aqui um do quartil e o terceiro quartil. Qual que é a fórmula dos quartis? Aperto igual e vou escrever aqui. Aqui. Quartil.execute. Só que aí aqui no quartil eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que selecionar os números que eu quero, que são os lá da minha tabela. Aí eu venho aqui, coloco um ponto e vírgula e o Excel vai perguntar para mim: eu quero o primeiro quartil, o segundo quartil ou o terceiro quartil? Aqui eu estou fazendo o primeiro, eu vou colocar o número 1 e aí eu fecho o parêntese. Aí ele faz o primeiro quartil, que é os 25% dos números. É só eu puxar para o lado, vai fazer o primeiro quartil de todo mundo. E o segundo quartil
quartil, a mesma coisa. Boto quartil.exec, seleciono o que eu quero, só que aí eu tenho que dizer para o Excel, eu boto ponto e vírgula e digo para o Excel que é o segundo quartil que eu quero. E aperto Enter. E puxo para o lado. Pronto, calculei o segundo quartil. E o terceiro quartil? Mesma coisa, quartil.exec, seleciono aqui os números que eu quero, boto ponto e vírgula e digo para o Excel que é o terceiro quartil. Pronto, ele faz para mim, aí eu só puxo para o lado. Fiz, então, meus cálculos de partição ou de separatrizes, como queira. Tá? Então, esse aqui é um modo de você fazer o cálculo no Excel. Aí tá tudo aqui. Aí o que eu tenho que fazer agora aqui? Isso aqui eu não posso apresentar dessa maneira. Tá? Eu tenho que arrumar essa tabela para apresentar da maneira correta. Aí o que eu tenho que fazer para apresentar isso aqui de uma maneira correta? Tá? Eu não posso apresentar desse jeito aqui, porque ela está fora, isso aqui não está legível para a pessoa que vai estudar, né? Vai ler nosso resultado. Então, eu tenho que arrumar essa tabela no Excel. Arrumar a tabela do Excel no Word. Então, eu vou abrir aquele Word que a gente já está trabalhando. Deixa eu achar ele aqui, que a gente está trabalhando daquela última aula. Onde é que eu botei ele? Aqui, modelo de tabelas e gráficos. Vou fazer lá nele. Deixa eu mostrar para vocês como é que se abre. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar daqui essa tabela. Tá? Vou selecionar aqui só o que a gente fez agora. Só que vejam que ela vai ficar invertida. Eu vou copiar. Deixa eu ver qual é o jeito mais fácil de fazer isso aqui. Eu acho que o jeito mais fácil é eu inverter ela. Deixa eu abrir aqui uma nova tabela. Deixa eu ver se assim fica mais fácil. Tanto faz, tá? Copia de lá e aí vamos abrir no Word. Vou mostrar para vocês como que ela vai estar lá no Word. Olha aqui como ela vem para o Word. Ó, aqui no Word, ela vai ultrapassar esse espaço. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, o jeito mais fácil que eu acho de fazer isso, tá? É botar bordas aqui e ir diminuindo os valores e ir puxando, tá? Com os valores. Pronto, já consegui aqui arrumar. Só que aí, não é assim que eu apresento essa tabela. Como é que eu apresento essa tabela? Eu tenho que construir essa tabela. Então, a gente vai fazer aqui a tabela. Tabela 1. Estatística, já vou botar o título. Estatística descritiva dos usuários da Unidade Básica de Saúde, da Unemate. Lembra que essa é a nossa pesquisa que a gente teoricamente está fazendo. Aí o que acontece? Eu tenho lá nas minhas variáveis idade, peso
altura, circunferência abdominal, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e número de filhos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis. Então, eu vou vir aqui no, Excel, no Word, deixar grande aqui, e vou em inserir tabelas, e vou colocar uma tabela com 9 linhas e quantas variáveis eu tenho? Vamos contar primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 dados para a gente colocar. Então, eu vou criar uma tabela 9. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu botar mais nos lados aqui. Ó, vou colocar mais coluna, para ficar 10 colunas, tá? Aí, como é que eu vou montar essa tabela? Eu vou fazer o seguinte, aqui na primeira coluna, eu vou botar variáveis. Quais que são minhas variáveis? Idade, peso, aí eu tenho que dizer aqui para o público, ó, a idade está em anos, o peso está em quilos, a altura está em centímetros, altura, peso, aí eu tenho circunferência abdominal, tá? Em centímetros. Pressão arterial sistólica, tá? Em milímetros de mercúrio. Eu tenho que falar o que eu tô fazendo. Aí eu copio daqui, pressão arterial diastólica. E por último, eu tenho número de filhos. Número de filhos eu não preciso dizer em que tá, porque número de filhos é tudo em um. Aí, o que eu tenho que colocar aqui na minha estatística descritiva? Eu vou colocar os cálculos que eu fiz. Então, eu vou colocar primeiro a média. Do lado da média, é interessante a gente colocar o desvio padrão, que é com a sigla DP. A média pode utilizar a sigla, que é um X com um risco em cima, tá? Se vocês quiserem. Desvio padrão. Depois do desvio padrão, eu apresento a moda, a mediana. Aliás, a mediana eu não preciso apresentar, porque eu vou apresentar o quartil. O segundo quartil já é a mediana. Então, eu não preciso escrever aqui mediana para não ocupar espaço. Então, depois da mediana, aí eu coloco o valor máximo. E aí, vou colocar o primeiro quartil. O segundo quartil, o terceiro quartil e o valor máximo. O valor, vamos botar o valor máximo por último e o valor mínimo primeiro, para a pessoa, na hora de ler, entender mais fácil. Oxi. Aí eu tenho que botar esses valores aqui. Aí o trabalho é fazer essa inversão, porque eu vou ter que selecionar os valores que estão aqui, copiar, só que eu vou colar aqui invertido. Deixa eu ver se é possível, se o Excel faz, se o Word faz isso para mim. Ó. O Word não faz essa transcrição. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que copiar.
45, 79, 160, 91, 147, 71 e 2. Copiei as minhas médias. Tá vendo? Só copiei, só estou copiando. Agora eu vou desvio padrão. Desvio padrão 21,8. Se quiser copiar e colar, também dá, tá, gente? Ó. 10,8, 15,4, é mais fácil, né? Copiar e colar. 11,1. Vejam que eu só estou colocando na ordem, só isso. Só estou ajustando para que na hora que a pessoa vá ler essa tabela, ela consiga entender mais facilmente o que está solicitado, o que foi apresentado para o público. Tamanho 10 aqui. Tamanho 8 dá. Ah, então faz, aí vocês escolhem o tamanho. Aí aqui a mesma coisa eu faço com a moda. Faço a mesma coisa, 67, 89. Qual que é o cuidado? O cuidado é ver se tudo está na ordem correta. Lá que vocês colocaram lá, vocês coloquem aqui também. Tem que estar seguindo a mesma ordem, porque senão você vai colocar os números no lugar errado. Tá? Mas essa tabela que a gente vai fazer, assim como a tabela da prova, é pequena, não é tabela grande. Então, aqui é só para vocês aprenderem mesmo a fazer essa transposição, aprenderem a organizar esses dados. Tá? Aí o valor mínimo, mesma coisa, a gente vai só copiar. Tá? Então, eu vou fazer aqui da idade, vou preencher aqui, ó. 20. Aí o primeiro quartil, 25, o segundo quartil, 43, o terceiro, 67 e o valor máximo, 67 também. Não, desculpa, o valor máximo, 87. Oitavo desvio padrão. Tá? E aí é só eu arrumar que sobrou uma coluna, eu vou descartá-la. Pronto, aí tá pronto. Aí depois que eu preencho todos, como é uma tabela, vou diminuir aqui de tamanho só. Desculpa, gente. Como é uma tabela, eu tenho que retirar as bordas. Deixar só aqui em cima as bordas e aqui por último eu coloco a borda embaixo, tá? Nessa tabela aqui, eu não preciso colocar valor total, igual eu faço lá no percentual, tá? Porque aqui são diferentes os totais, porque eu estou fazendo estatística descritiva. Tá? Eu tenho que preencher toda a tabela aqui para ficar correta. Aqui eu vou botar toda ela tamanho 8 para ficar padrão aqui, com ficar mais fácil de vocês verem. Tá? Agora, tem um outro jeito de vocês fazerem esse mesmo cálculo, só que depois tem que arrumar lá no Excel. Eu vou mostrar para vocês um outro jeito de mexer no Excel, que é como está um vídeo que tem lá na nossa sala. Vou mostrar para vocês esse outro modo. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Depois eu passo para vocês uma lista com todas essas fórmulas, tá? Todas essas fórmulas do Excel para vocês não se perderem na hora de fazer. O outro modo que tem para fazer alguns computadores, eles têm já instalado no Excel, aqui em dados, tá vendo? Aqui em cima em dados, um item chamado análise de dados. Tá? Caso o seu não tenha esse análise de dados,
lá no Excel, na nossa sala, tem um vídeo que ensina a colocar essa análise de dados aqui. Que você vai em arquivo, aí você vai aqui em mais no Excel, opções, e aí você vai procurar aqui barra de suplementos. Você vai em suplementos e aí você vai selecionar ferramenta de análise e vai instalar isso no seu Excel, tá? Se caso vocês já tenham isso, vai aparecer aqui em dados, ó, tem aqui arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas e dados. Você vai em dados. Aqui no final, ó, vai aparecer análise de dados, tá vendo? Aí o que você vai fazer? Você vai apertar nessa análise de dados, ele vai abrir uma caixinha que aí não tá aparecendo, não sei por quê. Tá lá mais aqui pro meio. Deixa eu diminuir aqui para ver se aparece, é por causa do... Bem, vou... Aqui, deixa eu ver se vai aparecer aí. Uai, não tá aparecendo. Era para aparecer uma caixinha. Na hora que aparece aqui análise de dados, a gente clica em análise de dados, ele aparece uma caixinha. Nessa caixinha tem assim, ferramenta de análise. Aí tem um monte de cálculo. Aí tá escrito assim, estatística descritiva. A gente aperta OK. Quando a gente aperta OK, para vocês não tá aparecendo aí. Eu tô vendo aqui no celular, peraí. Não sei por que não aparece. Mas eu vou mostrar como que sai o resultado final. Aí, o que que eu faço? Existe aqui um negócio chamado entrada, e que eu seleciono qual é os dados que eu quero. E aí, eu mando o Excel fazer para mim o resumo estatístico e aperto OK. Quando eu aperto OK, ele cria para mim uma nova planilha com todos os cálculos já feitos, ó. Sim. Tá vendo? Ó, ele cria. Então, ele criou. Eu selecionei a idade. Ele está aqui como coluna 1. Aí eu posso trocar aqui e escrever aqui para não me perder. Idade. Aí ele calcula sozinho, ó, a média. O erro padrão a gente não está trabalhando. Então, eu posso apagar. Eu vou botar aqui de vermelho, que a gente não vai usar. A mediana. O modo, que é a moda. O desvio padrão. A variância aqui, que não é a variância de Pearson, tá? Não é o cálculo de Pearson, aqui é a variância da amostra. A curtose a gente não está utilizando, a simetria também não. O intervalo é a amplitude, o valor máximo, o valor mínimo, a soma, que a gente não está usando, nem a contagem, tá? Mas ele faz de uma vez só todos aqueles outros que a gente fez. A única diferença aqui é que ele não dá os quartis. Se eu quiser apresentar os quartis, aí eu tenho que fazer daquele outro modo. Mas esse jeito é um jeito mais fácil de fazer. Eu vou tentar fazer de novo, ver se ele aparece. No dados, aí tem aqui análise de dados. Para vocês, eu não sei porque ele não tá... Ele não aparece aí no computador a caixinha para fazer a seleção. Mas lá na nossa sala, no vídeo que tem, aparece um outro professor ensinando como que mexe. Tá? Aqui eu vou fazer de novo para vocês verem, ó, sai outra planilha, essa aqui é do peso. Aí é só eu copiar esses dados que saem aqui para a minha tabela final, que é essa tabela lá do Word. Tá? Então, tem esses dois modos de fazer. Ou vocês utilizam fazendo pelas fórmulas aqui, ou utilizando esse recurso do Excel de análise de dados. Tá? Que lá na nossa sala tem
um professor mostrando, aí aparece a janelinha. Aqui no meu eu não sei porque não está aparecendo. Tá? É os dois modos que tem para fazer esses cálculos. Então, vocês não precisam decorar as fórmulas. Vocês precisam só entender o que elas estão dizendo, né? E aí saber utilizar algum programa. No caso aqui, o Excel. Tá? Mas o mais importante depois que a gente faz isso é montar corretamente essa tabela. E aí, essa montagem a gente faz lá no Word. Ó, então eu vou terminar aqui de preencher, tá? Vou terminar de preencher para a gente poder fazer a interpretação. Então, deixa eu pegar aqui. O que eu tô? A moda eu já preenchi, é o valor mínimo. Mínimo que eu não preenchi ainda. 60. 145. 65. 120. 50 e 0. Aí vou para o primeiro quartil. 70, 145, 87, 130, 60 e 1. Segundo quartil, que é a própria mediana, eu tenho aqui 78, 167, 92. Ah, professora, não tem outro jeito de fazer isso aqui mais fácil? Uma hora ou outra vai ter que parar nesse trabalho manual mesmo de organização, tá, gente? Não tem outro jeito. Por mais que os programas te dê as tabelas, essa organização vocês vão precisar estar aprendendo a fazer, porque é como que vai ser apresentado os dados. Aí não tem jeito, esses dados precisam ser apresentados. Aqui tem um erro aqui que eu estou já verificando esses dados aqui. Já vou mostrar para vocês qual que é o erro. E aqui a máxima. 87, 99. Ou você vai digitando, ou você vai copiando, aí você escolhe. Mas uma hora ou outra você vai ter que fazer na mão, não tem jeito. Noventa. Tá? Aí vou padronizar aqui, botar todos do mesmo tamanho para ficar igual, para interpretar melhor. Tá? Vou colocar todos centralizados para ficar mais bonitinho aqui para mim fazer a interpretação. Se eu quiser, eu posso colocar também aqui, ó, uma corzinha para que eu não, para não me atrapalhar, para não errar, tá? Fazer uma divisão, porque eu não posso ficar colocando linhas, tá? Porque é uma tabela. Então, eu vou colocando essas corzinhas para ajudar. O que que eu vi aqui que tá errado? Aqui, ó. Tá vendo que aqui na altura, o segundo quartil e o terceiro quartil estão os mesmos valores. Isso não pode acontecer. E aqui tá, ó, o valor mínimo e o primeiro quartil também tá igual. Então, eu preciso verificar se eu copiei errado ou se tem alguma coisa errada lá na minha fórmula. E aí, então, o que que eu faço? Eu vou lá verificar de novo no Excel.
se está correto isso aqui. Faço essa verificação. Por que que está acontecendo isso aqui? Tá? Porque não é para os valores ficarem iguais, tá? Ah, eu já vi aqui qual é o problema aqui desse coisa. Vou mostrar para vocês. Não. Peraí. Cento e quarenta e cinco, 167, 189. Deixa eu ver aqui um negócio, gente. Peraí. Eu não sei porque ele tá dando errado, mas isso aqui não é comum acontecer. Ele tá falando que tá certo. Eu não sei se é porque tem poucos números, mas não é comum isso aqui acontecer, tá? E aí, como que eu faço para descrever essa tabela? Porque assim como eu tenho que montar ela aqui para todo mundo ver, e aí aqui tá faltando aqui a fonte. Vou botar dados da pesquisa 2019, que foi feita a pesquisa. Eu tenho que descrever essa tabela. E aí, como que eu vou descrever? Então, eu vou descrever os dados que chamam mais atenção ou os dados que são mais importantes, tá? Nesse caso aqui, o que é mais importante, o que vai ser mais visto, vai ser justamente a média e o desvio padrão. Por quê? Porque a média é aquele número que resume tudo em um só. Né? Então, eu posso colocar, dependendo também do que interessa para o leitor. Né? Às vezes é interessante a gente colocar o valor máximo e o valor mínimo, que também fica interessante para esse leitor entender quem é esse público. Então, como que eu vou descrever? Eu coloco aqui, ó, em cima, sempre descrição em cima da tabela. Em relação. Não, vamos já direto. A idade dos participantes variou entre. Aí eu boto o valor mínimo, 20 a 87 anos, com média de. Aí eu vou colocar a média, 45. É a média da idade. Só que aí, junto com a média, eu apresento o desvio padrão. Como que eu faço essa apresentação? Eu venho aqui em inserir e coloco aqui símbolos e seleciono o símbolo de mais e menos, tá vendo? Olha lá, ó, mais e menos, e aí eu vou colocar o desvio padrão, 21,8. Então, toda vez que vocês verem escrito média, tal, mais ou menos um número, esse mais ou menos é o desvio padrão. Tá? Então, coloquei aqui na descrição. A idade dos participantes variou entre 20 a 87 anos, com média de 45, mais ou menos 21,8 anos. Então, é a média e o desvio padrão. Por que eu coloco o desvio padrão junto com a média? Para que as pessoas tenham uma noção de quanto está acontecendo essa variação. Tá? Aí eu continuo. Em relação a... O que é o próximo item? Vamos ver aqui, ao peso. Em relação ao peso, a média foi de... Quanto que foi a média? 79. Aí eu coloco de novo. Mais e menos, que é o desvio padrão. Sempre junto com a média vem o desvio padrão. 10,8 quilos.
quilos. A altura média foi de 1,60, de novo, mais ou menos 15,4 centímetros. E aí, vou descrevendo as outras também. Os participantes, não, já está lá participantes, né? Então, posso continuar. A circunferência abdominal média foi de, vou lá olhar a circunferência abdominal média. 91,11,11. Foi de 91, mais ou menos 11,11 centímetros. A pressão arterial sistólica. Aqui eu posso botar que ela variou, também variou entre, que é interessante essa pressão, entre qual que é o valor máximo, vamos ver aqui. Foi 120, foi 190 a 120. Entre 120 a 190, com média de 147, mais ou menos 24,9 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial diastólica, que é a baixa, variou entre, qual que é o mínimo? 50, o máximo 90. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, ó. O terceiro quartil tá 170 e o valor máximo tá 90. Não pode esse terceiro quartil tá maior que o coisa. Eu copiei alguma coisa errada. Volto lá na minha cópia, tá vendo? Assim a gente descobre os erros, ó. O terceiro quartil aqui, ó, é 80. Aqui, copiei errado, tá vendo? Pressão arterial sistólica, diastólica, é 70 e 80. Aqui, ó, é 60, 70, aqui é 80, tá vendo? E o valor máximo é 90. Agora sim, variou entre 50 a 90. Entre 50 a 90, com média de... Qual que foi a média da diastólica? 71, 11,9. 71, mais ou menos 11,9 milímetros de mercúrio. O número médio de filhos foi de 2. 2, Ctrl V, mais ou menos 1,4. Pronto. Agora sim, terminei o que eu tinha que fazer. Aí eu posso apagar esse valor aqui, que eu copiei aqui só para copiar, e agora tá pronto a minha descrição, junto com o título, a tabela com a análise descritiva e a fonte. Tá? Então, esses é como se faz uma análise descritiva.
Aqui, eu vou escrever aqui em cima, só para a gente não se perder. Modelo para estatística descritiva. Tá? E isso aqui, gente, só tem um jeito de fazer. É fazendo e refazendo e fazendo e refazendo e refazendo de novo. Tá? E assim, tendo muita atenção na hora que for fazer, para copiar sempre as coisas no lugar certo. Tá? Então, é uma questão só de ter atenção, né, quando for estar fazendo, para não se perder, tá? Porque prestando atenção, copiando com calma, com paciência, isso aqui se faz sem pressa, só que tem que ter esse cuidado de prestar atenção no que está copiando e no que está fazendo, tá? Então, isso aqui é só questão de estar praticando. Outra coisa que eu fiquei de mostrar para vocês foi se eu quisesse criar de algum desses dados que são qualitativos, eu posso estar fazendo frequência deles, tá? Posso estar fazendo a frequência aqui. Nesse caso, eu só preciso criar categorias, tá? Criar categorias. Como, por exemplo, aqui, ó, número de filhos, eu posso estar fazendo como frequência absoluta, como frequência relativa. Vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aí. Lembram que a gente fez na aula passada as frequências, ó? Então, eu vou fazer aqui, eu posso escolher uma variável, qualquer uma que seja, mas eu vou escolher aqui a frequência, o número de filhos, e fazer também aqui o percentual, ó. Eu vou pegar aqui, ó, número de filhos. Qual o número de filhos? Nós temos de... Aqui tá. Tá 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos e 4 filhos. É a quantidade de filhos que eu tenho ali. Então, eu faço a mesma coisa da passada, ó. Mando o Excel contar para mim. Contar C. E vou dizer para ele, eu quero que você conte nesse grupo aqui, seleciono quem que é o grupo, boto ponto e vírgula, entre aspas, coloco o número 0. Fecho parêntese. Ele vai contar para mim todos que são 0. Aí eu posso puxar essa fórmula para baixo. Posso puxar essa fórmula aqui para baixo e aí eu vou em cada uma e troco. Em vez de 0, eu quero 1. Em vez de... Não, deixa eu ver aqui, tá? Ele está aceitando, tá? Eu quero o 2. Não, não tá. Tá vendo? Tá fazendo tudo igual? 3, 3, 3, 3. Então, não tá dando certo. Quando eu começo a fazer tudo valor igual, é porque tem alguma coisa errada. Então, vou mandar ele fazer. Contar se. Escolho o grupo que eu quero, que é o número de filhos. Ponto e vírgula. Abro parênteses. Eu quero que conte quem é número 1. Ele fez para mim. Contar se. Seleciono quem eu quero novamente e digo para ele que eu quero contar quem é número 2, só que tem que estar entre aspas, senão o Excel não entende. Fecho parênteses e ele vai contar. Eu acho que está tudo do mesmo jeito mesmo, do jeito que eu estava fazendo. Contar se, seleciono o grupo,
ponto e vírgula, e mando ele descontar quem é número 3, quem tem 3 filhos. E por último, quem tem 4, contar se. Seleciono quem eu quero, ponto e vírgula, entre aspas, número 4, fecha parênteses. Pronto, contou para mim. Para eu ter certeza que isso aqui está certo, eu vou aqui e mando somar, ó. Aqui em cima tem um negocinho, uma letra greguinha virada, eu boto soma. Tem que dar 15, que é o total. Deu 15, correto. Então, somou tudinho certo. Aí, como que eu faço percentual? Eu faço igual, coloco o valor que eu tenho, divido por 15, que é o valor total, e multiplico por 100, regrinha de 3. E vou fazendo isso em todos. Se eu fizer em todos e terminar lá embaixo com 100%, é porque está feito corretamente. Tá? Pronto, só puxar. Fiz o percentual. Então, o número de filhos, que é uma variável quantitativa, eu também posso apresentar em frequência. Ah, mas aí qual que eu escolho? Eu faço estatística descritiva ou faço frequência? Aí depende o que você quer mostrar. Mas, a priori, você faz estatística descritiva. Mas se for interessante por algum motivo da sua pesquisa, você faz frequência. Tá? A priori, a gente vai pelo dicionário de variáveis. O que é qualitativo faz percentual e o que é quantitativo faz estatística descritiva. Tá? A princípio, a gente usa essa divisão, tá? Entre os dois. Perguntas, pessoal? É difícil fazer? Se é a primeira vez que vocês estão vendo o Excel, realmente vai achar difícil, tá? Porque precisa manusear, precisa ficar mexendo para vocês aprenderem, tá? Aí a Camila falou, fez em qual, Camila? Fez daquele sistema que é só na análise de dados ou fez pelas fórmulas? Né? Porque aí depende de cada um aqui, você vai achar mais fácil, mais complicado. Pode falar. Eu fiz pelo Excel mesmo, que eu fui lá em análise de dados e coloquei a análise descritiva. Isso. Igual tem o vídeo lá ensinando, né? Sim, sim. Isso. Então, tanto faz. Você pode usar qualquer uma. Que vocês acharem mais fácil, vocês utilizam, tá? Não tem uma regra. Só tomem cuidado quando vocês precisam apresentar os quartis, que aí tem que fazer na mão. Mas aí, na mão que eu digo assim, digitar a fórmula lá no Excel para fazer. Tá? Mas eu tô já procurando aqui para colocar para vocês essa lista de fórmulas que tem lá do Excel. Tem essa lista, eu já fiz uma lista de fórmula com todas essas que a gente vai utilizar. Então fica mais fácil. Embora o Excel, o próprio Excel, ele te mostra lá qual que é a fórmula que você vai utilizar. Ele te traz lá marcado o cálculo que ele faz, tá? Só que nesse início, como é a primeira vez que vocês mexem, talvez vocês achem difícil associar o que está escrito lá na fórmula com o que a gente está utilizando. Tá? Então, para facilitar para vocês, eu já vou, deixa eu já ver se abre aqui, já vou mostrar para vocês essas fórmulas todas, ó, eu já fiz aqui, vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem. Aqui. Eu fiz aqui, eu vou compartilhar e vou deixar lá na sala para vocês também. Ó, uma tabelinha com todas as fórmulas. Daí é só vocês colocar essa fórmula aqui lá no Excel e aí fazer, tá?
Dá para vocês ajudar vocês também ficar mais fácil. Não precisa decorar também isso, tá? Isso aqui está disponível na internet e vai estar disponível também lá na nossa sala, tá? Então, nada disso vocês precisam se preocupar com o negócio de decorar, tá? Não precisa ficar com essa preocupação. A questão aí é só aprender a mexer e fazendo. Pode perguntar, Camila. Não, Abriu sem querer? Sem problema. foi. Gente, alguma pergunta? Acharam muito difícil? Ô, prof, Fala, Maria. você vai disponibilizar essas aulas lá no SIGA? Vou colocar essa aula de hoje, vou colocar as fórmulas também. Vou atualizar novamente o modelo lá que a gente fez aqui da tabela e da descrição, tá? Vou botar tudo lá no Siga, pode ficar tranquilo. Ah, tá. Eu achei um pouco complicado, porque é a primeira vez que a gente está mexendo, então, assim, é muita função, né? Mas vamos tentar. Final de semana eu quebrei minha cabeça mexendo com essa planilha aí. Mas é questão de prática mesmo, é porque vocês não estão acostumados a mexer no Excel. Porque depois que vocês começam a mexer, vocês vão ver que é muito simples, porque é tudo igual. É sempre a mesma coisa, sabe? É sempre a mesma sequência, tem que fazer sempre a mesma coisa. Só que tem que aprender ali a esperar dar a setinha para puxar para o lado, tem que saber que tem que pular de uma setinha para outra, de uma casinha para outra, mas isso é questão de vocês praticarem também, tá? E aí muitos me perguntam, mas quando que eu vou utilizar isso na minha vida, né? Bom, vocês vão utilizar essa parte da estatística descritiva na parte da pesquisa, né? Assim, se forem fazer o TCC de vocês, por exemplo, que já é o início de uma pesquisa, quem trabalha em projeto de pesquisas também já utiliza esse recurso. No TCC de vocês, vocês vão utilizar. E quando forem trabalhar, para fazerem a estatística do serviço. Todo mês você tem que apresentar a estatística do seu serviço. Não importa se você trabalha na unidade básica de saúde ou se você trabalha no hospital, você tem que fazer a estatística do serviço. E geralmente essa estatística do serviço que a gente faz é justamente essa tabelinha que a gente fez no Excel. Tá? E quantos procedimentos fizeram no mês, o percentual que foi feito, que foi realizado, ou a média que foi realizado, e esses gráficos que a gente fez na aula passada. Então, na verdade, mesmo que a gente tenha essa deficiência de usar o Excel, mas nós, enfermeiros, acabamos utilizando o Excel depois, independente de onde a gente for trabalhar. Tá? Porque é responsabilidade do enfermeiro fazer o gerenciamento do ambiente de trabalho. Então, fica sobre nossa responsabilidade saber quantos procedimentos são feitos, qual que é a média de procedimentos. Se algum de vocês forem trabalhar em centro cirúrgico, no centro cirúrgico a gente tem que fazer o percentual pelo tipo de cirurgia e o percentual pelo tipo de material que está sendo utilizado, que é essa mesma coisa, tá? Só muda ali as variáveis, né? Em vez de eu ter idade, peso, altura, vai ter cirurgia cardíaca, cirurgia intestinal, cirurgia ginecológica, cirurgia urocológica, cirurgia protocológica. Vai ter os vários tipos, e aí a gente tem que apresentar isso. Todo mês a gente tem que apresentar para a direção do hospital quantas cirurgias eu estou fazendo e quais materiais eu estou utilizando. E aí, para fazer essa apresentação, a gente utiliza o Excel dessa mesma maneira que a gente fez hoje, só que com os dados do serviço que a gente está. Né? Se for na unidade básica de saúde, então nem se fala, porque daí você tem uma planilha que você tem que preencher já dentro do Excel, essa planilha já vem pronta, que você vai preenchendo e depois você tem que fazer esses mapas para apresentar como que a sua unidade está trabalhando. E se for no serviço hospitalar, você na sua clínica também tem que apresentar. Se algum de vocês forem trabalhar na CCIH, que é a Comissão Interna de Infecção Hospitalar, a mesma coisa. Todo mês tem que apresentar quantas infecção hospitalar você teve por clínica.
Tá? Então, você vai ter essas tabelas e vai ter que fazer esses gráficos dizendo qual que é o percentual de infecção por clínica ou qual é o tipo de infecção. E é tudo utilizando essas mesmas fórmulas e esses mesmos gráficos. Tá? Então, é questão mesmo de praticar, porque utilizar o Excel, vocês vão utilizar na vida de enfermeiro de vocês. Mas tem que praticar, porque senão esquece também, e aí se esquecer tem que retomar tudo. Outra coisa, eu botei 2 vídeos lá na sala de 2 outras pessoas ensinando a mexer no Excel, mas se vocês colocarem no YouTube, tem muita gente ensinando a fazer isso, tá? Então, se achar difícil, pode ir lá no YouTube colocar estatística descritiva no Excel. Tem um monte de gente ensinando a fazer isso. Nossa, o final de semana foi o que eu assisti, só foi esses vídeos. Tem um monte, né? Muito. Tem muito vídeo lá ensinando, porque é uma coisa que é muito utilizada em todas as áreas. Né? Todo lugar você tem que apresentar estatística de trabalho. Então, tem muita gente ensinando a fazer isso. Tá? Então, se sentirem dificuldade, vai e volta os vídeos até ir conseguindo fazer. Né? Eu sei que é rápido que a gente faz, e na aula presencial também era rápido, porque era cada um com seu computador tentando fazer, não tinha o volta, né? Aqui eu acho mais fácil porque dá para parar o vídeo, tentar fazer e voltar. Na aula presencial não tinha esse recurso e não tinha como eu gravar eu falando e levarem para casa, né? Então aqui nós temos esse recurso de poder parar e voltar e ir fazendo, tá? Mas, é assim, se sentirem dificuldade, pode estar mandando para mim a dúvida. Não estou conseguindo fazer isso. Manda para mim um print, que eu dou uma olhada e passo também para vocês um videozinho ou um áudio falando o que pode estar errado, demonstrando o que pode estar errado, tá? E só para lembrar vocês, não esqueçam que a nossa atividade avaliativa 2, o prazo de entrega é hoje, tá? Até a meia-noite de hoje. Quem ainda não fez, então, tá a tempo ainda de estar me mandando. Se quem ainda não fez, pode mandar só as respostas, tá? Desde que esteja o número correto lá, certinho da pergunta, para eu fazer depois a correção. Certo? Certo. A senhora já corrigiu as que já enviou, prof? Ainda não. Eu não peguei para mexer. Eu estava essa semana passada mexendo com dados do projeto e eu não corrigi ainda. Eu vou começar a corrigir hoje. Eu já vi que tem alguns que já enviaram, alguns me mandaram no e-mail, outros na sala. Eu vou começar a corrigir hoje. Eu acredito que até a nossa próxima aula já tem as notas, tá? Tá bom, beleza. Eu vou tentar até a segunda que vem já lançar todas as notas. Bom, então a gente encerra hoje por aqui e pratiquem. Pratiquem o Excel, tentem fazer. Daqui a pouco, questão de 1 hora, eu já coloco essa aula aqui lá na nossa sala para vocês acompanharem novamente se sentirem dificuldade. E eu já estou colocando lá essas fórmulas, tá? Para ajudar aí quem fazer utilizando as fórmulas. E aí vocês já podem estar mexendo, que lá no Excel já tá os dados que vão ser da terceira atividade. No Excel não, desculpa, na nossa sala de aula, está lá no item, cadê aqui? Deixa eu achar aqui, tá aqui na estatística descritiva no Excel com banco de dados, que é da aula de hoje, já tá lá embaixo. A atividade avaliativa, e na atividade avaliativa já tem o banco de dados que vocês vão ter que reproduzir igualzinho que a gente fez. Fazer a frequência absoluta e relativa das variáveis qualitativas e fazer a estatística descritiva das variáveis quantitativas. E aí vocês vão escolher 2 colunas e vão apresentar um gráfico do jeito que vocês acharem melhor. Vocês vão escolher 2 dados e apresentar um gráfico. Tá? Então, vocês vão ter que praticar esse material. E aí, vocês vão praticar no Excel, colar lá no Word e me entregar como um modelo.
com o título, com a descrição, é fazer toda essa prática. Por isso que eu vou colocar lá para vocês também esse modelo que a gente está fazendo, tá? Então, basicamente, a prova é refazer tudo isso novamente com aqueles dados que estão lá, tá? Que é a nossa atividade avaliativa número 3. Vocês têm aí, eu não lembro qual que é a data de entrega, até dia 5/4. Então, tem uma semana para vocês estarem praticando esse banco de dados, tá? E aí, qualquer coisa, podem estar me mandando mensagem pelo WhatsApp, né? Ou pelo e-mail que eu vou respondendo vocês. Ok? Tá Então, ok. a gente fica por aqui e semana que vem a gente se encontra na segunda-feira novamente, tá? Tá ok. Obrigada, prof. Nada, imagina. Obrigada eu. Boas tarefas para todos. Boa semana aí, feliz Páscoa para todos. Até segunda que Igualmente, obrigada. Para você também.